Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O podcast do mercado imobiliário tem o apoio de Masti Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Saiba mais em masticontábil.com.br. Solução Crédito Imobiliário, o seu parceiro do financiamento imobiliário, o seu correspondente multibancos. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. E também Casa do Capitão, Gastronomia e Eventos. Se você quiser fazer um evento especial, procure um lugar especial para almoçar, procure a Casa do Capitão, ali na subida do Morro do Mirante. E nesta edição do Pode Morar, nós recebemos um convidado muito especial. É meu amigo, já esteve no ano passado. Aliás, se você quiser ver mais detalhes sobre essa entrevista, você confira nas nossas redes sociais, vai lá no YouTube e vê a entrevista completa com o meu amigo Fábio Stoyanagel, que é o diretor, vamos chamar assim, da Masti Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui e seja bem-vindo mais uma vez no Pode Morar. Obrigado pelo convite. Fábio, para começar, como eu falei, você tem uma entrevista longa, 1 hora de conversa sobre esse mercado, mas para o pessoal que está nos assistindo agora na TVBE e não lhe conhece ainda, eu queria que você falasse um pouco o que é essa contabilização da construção civil, o que ela se diferencia os outros tipos de empresa, enfim, no que é essa especialidade que a Masti tem? Então, o escritório tem o foco exclusivo na construção civil. Foi feito esse planejamento lá inicialmente, na abertura do escritório, porque é mais fácil eu trabalhar num segmento único do que ser genérico e trabalhar com vários segmentos. Então, eu acabo atirando para tudo quanto é lado. Sim. E aí nós focamos na construção civil, onde estudamos diariamente todas as alterações da legislação. E as alterações são tantas, se você for se especializar em tudo, fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. Então, você fica menos competitivo, né? A resposta para o cliente torna-se mais rápida quando você fica especialista num segmento só. E você consegue estar por dentro de tudo que está acontecendo mesmo e por dentro das soluções para o cliente de maneira bem rápida. Sim. Até para vocês terem uma ideia, recentemente um colega, um parceiro aí da construção civil, entrou em contato comigo e falou, olha só, eu vou pagar um imposto aqui muito alto em relação, nem lembro que imposto que era. Eu falei para o Fábio, dá uma olhada nesse cara aqui. Aí o Fábio já me explicou, por isso, por aquilo, né? Porque realmente está no teu dia a dia, né? Tu consegue visualizar quais são as melhores formas, as melhores práticas. Não é fazer coisa errada, é fazer a coisa certa de um jeito que deduza melhor, que realmente você possa pagar menos impostos. Perfeito, né? Perfeito. Já teve casos de empresas que nos procuraram que estavam sendo tributadas de uma maneira, né? E que poderiam ter um benefício tributário com desconto do tributo, onde o escritório onde eles estavam não tinham conhecimento dessa lei. Sim. E 2% a menos, um VGV de 20 milhões de reais, por exemplo, faz a diferença no negócio, bastante, né? Então, acontece bastante no mercado, por isso que ser especializado é importante, porque você fica por dentro de tudo que está acontecendo dentro do segmento. E quando a gente fala no segmento, não só as incorporadoras e construtoras, mas também engenheiros, arquitetos, imobiliárias, corretores de imóveis, que também a legislação é tão complexa quanto, né? Sim, o escritório ele trabalha com incorporadoras, construtoras, né, empreiteiras de mão de obra, engenheiros, arquitetos, imobiliárias, né? Então, tudo que cerca a construção civil, nós trabalhamos. E sim, cada segmento, né, engenharia, imobiliária, tem uma forma de analisar diferente, né? Eu posso tributar no Simples Nacional, eu posso tributar no lucro presumido, eu posso tributar no Simples Nacional, mas buscando um anexo com percentual mais barato de imposto, né? Então, sempre é feita essa análise detalhada para cada segmento. E como são várias empresas que vocês possuem na carteira, cases de sucesso não faltam, né? Não faltam. Hoje o escritório está batendo aí 400 clientes na carteira. Então, estamos aí há 17 anos no mercado, né? E, então temos vários cases de sucesso, né, para poder replicar para os novos clientes ou para os clientes que já estão conosco.
Quais são os principais erros que você diria que acabam sendo cometidos e que gera, né, nessa questão contábil, tributária, e que geram impostos a pagar a mais que as pessoas poderiam ter mais atenção, de repente? Bom, dentro de uma construção de um empreendimento, existem dois impostos que são mais pesados. O federal, né? Uhum. E a parte previdenciária, que é a parte de INSS sobre a obra. Sim. O federal, eu escolhi errado a tributação. Por exemplo, eu deixo no lucro presumido, quando eu poderia ter o RET, que eu pago 4%, e deixo no presumido que eu pago 5,9%, com adicional de imposto de renda vai lá para um 6,5%. Então, eu estou tendo aí um ganho de 2,5% já na questão do imposto federal. Sim. E a questão previdenciária, ela é importante o planejamento desde o princípio, porque a obra tem que ter um valor mínimo de mão de obra alocada na CNO da obra. E muitas vezes o incorporador não acompanha o empreiteiro não aloca mão de obra e chega no final, ele tem que pagar uma DARF previdenciária alta para poder tirar a CND e averbar a obra para financiamento, né? Sim. Então, esse acompanhamento, eu sempre digo que cada empreendimento deve ser planejado desde o seu princípio. Então, sentar no início lá, quando saiu a vaga de construção, para saber quanto eu tenho que ter de mão de obra, qual vai ser o valor da meu INSS previdenciário, né? Para que lado eu vou, porque justamente para poder pagar menos imposto e chegar no final ter uma lucratividade melhor no empreendimento, né? E não pensando na questão de empresas de uma forma geral, mas o cidadão comum que quer construir, quer reformar a sua própria casa, né? A pessoa quando constrói, quando parte para essa situação, uma obra particular, né? Mesmo assim ela se equipara a uma empresa, né? Porque ela vai ter que contratar mão de obra, tem que ter recolhimento de INSS, que inclusive auxilia no processo de averbação do imóvel e tudo mais. Esse tipo de pessoa também procura ou deveria procurar uma contabilidade especializada para auxiliar e realmente economizar os valores? Com certeza. Até porque a alocação de mão de obra de uma pessoa física que vai fazer uma casa, ela tem que passar pelo E-Social, e aí vai ter que ter a contabilidade para poder transmitir esses arquivos para o E-Social, para que essas informações de recolhimento caiam lá no sistema da Receita Federal, no CERO, para que no final ela consiga tirar a CND previdenciária e averbar a obra dela. Então ela tem que sim procurar uma contabilidade para poder planejar a obra dela também. Não é só fazer, não é só comprar um material de construção e fazer. Exatamente. Né? E assim, o sistema da Receita Federal, ele está cada vez mais inteligente, né? Então você abre tira uma vara de construção na prefeitura, a CNO previdenciária automaticamente já sai, né? E a partir do momento que ela foi emitida, em 5 anos eu tenho que regularizar aquele empreendimento. Então, normalmente, quando dá lá 3 anos e meio, a Previdência notifica o contribuinte e pergunta para ele assim, e aí, terminou a obra? Vamos regularizar? Está na hora de regularizar? Aí tu tem que provar que a obra terminou ou não terminou, que está em andamento ainda, tal, para poder fazer a parte da regularização da obra. E se não acontecer isso, existem multas? Sim, se não acontecer, vai ser notificado, tem um prazo, né? Tem um prazo para regularizar. E não regularizando o prazo, aí vai ser notificado com multa. E além disso, a questão da própria, não vou averbar meu imóvel. A averbação, ela valoriza o imóvel também, né? Com certeza. Não tem como você financiar um imóvel sem estar averbado, né? Então, como é que você vai comprar uma casa e não consegue financiar ela para poder pagar ela? Então, assim, é muito importante na hora de vender. Tanto é que tem anúncio assim, né? Casa averbada, né? Sim. Que ajuda na venda. Aqui em Joinville a gente sofre um pouco com isso, né? Construções que não são averbadas, né? Às vezes ampliações, são muitas, né? Que acontecem, né? São muitas. Aí tem que muitas vezes fazer o processo de engenharia, aprovar, né? Muitas vezes essa reforma não foi passada pela prefeitura, foi feito do jeito brasileiro, né? Sim. E aí tem que tirar o alvará, fazer o projeto, tal, para poder averbar esse empreendimento. Existe uma outra especialidade de vocês, Fábio, que acho que está diretamente ligada a essa questão de quem investe em imóveis, né? Quem tem vários imóveis para locação, às vezes imóveis comerciais, às vezes imóveis residenciais mesmo, que é a questão das holdings. Eu queria que você explicasse um pouco dessa especialidade de vocês que tem a ver diretamente com o assunto. Então, a holding, ela tem 2 tipos de holding. Nós temos a holding societária, né?
onde eu abro uma administradora de bens para participar em outras empresas, e a mais comum, que é a holding imobiliária, onde eu transfiro meus bens da pessoa física para essa pessoa jurídica. E eu tenho alguns benefícios, né? Benefícios tributários, porque na pessoa física, a locação, eu tributo na tabela progressiva de imposto de renda, então pode chegar a 27,5%, né? O percentual de imposto de renda. E na holding eu pago 11,33% de imposto. Então tem uma diferença bastante grande na questão do imposto das locações, né? Das casas e galpões que eu tenho dentro da minha administradora de bens. Fora isso, eu dou uma blindagem no meu patrimônio, porque eu passo por uma pessoa jurídica, que um contrato social que existe cláusulas de proteção, né? Ele não fica no CPF da pessoa física. E a questão sucessória, que é muito importante também, que a gente consegue desenhar já no contrato a sucessão, a doação das cotas em usufruto para os filhos. Né? Então, lá, quando acontecer o falecimento, esses móveis não ficam bloqueados, porque já estão desenhados quem vai assumir a holding. Né? O que se divide são as cotas da empresa, não os bens, de certa forma. Perfeito. Os bens são integralizados na empresa e ficam no estoque da empresa. Sim. E a doação para os filhos é das cotas da empresa. Né? Então, no caso de falecimento, eles assumem a empresa e fica tudo liberado para continuar a parte operacional da holding. Né? E é um momento importante abrir holding agora, porque estamos aí numa reforma tributária que foi aprovada no Congresso, que agora em 2024 está sendo discutido as leis complementares, os percentuais de tributos que vão ter em cada segmento. Não sabemos ainda o que vai ser aprovado, né? Quais são os percentuais que vão ser aprovados, mas tudo indica que vai aumentar o percentual de imposto em cima de doação. E aí é importante eu correr atrás e fazer a holding agora, que eu, por exemplo, Santa Catarina paga 8% na questão da doação, né? Do que eu aguardar e correr o risco de essa tributação ir para um percentual bem maior do que está hoje. Né? E mesmo no conceito atual, nem pensando ainda nesse futuro, no conceito atual, uma transferência quando é uma herança, uma doação ou pós-morte mesmo, né? Que a pessoa recebe, acaba sendo necessário pagar um tributo muito maior do que no caso se tiver integralizado dentro de uma holding. Com certeza, porque o ITCMD você não deixa de pagar, você paga de qualquer maneira, mas você tem a custa do advogado, tem a custa da justiça para poder fazer o inventário, né? Então sai bem mais caro, e sem dizer que o imóvel, o valor hoje das cotas e do imóvel daqui a 5 ou 10 anos vai ser outra, a base tributária vai ser outra. Então, assim, a tendência é você pagar bem mais, deixando da maneira que está, deixando na pessoa física, do que desenhando uma holding e já, além de proteger o teu patrimônio, você paga menos imposto para poder fazer o negócio acontecer. E se a pessoa tem esses imóveis e tem alguma dúvida em relação a como fazer isso, procura a Masti, que vocês explicam tudo certinho, que eu acho que aqui, rapidamente no programa, talvez a pessoa não possa entender tão bem. Sim, nós temos diariamente várias reuniões de holding, porque cada caso é um caso, né? Cada contribuinte tem uma dor, uma necessidade, né? Então, a gente tem que sentar, desenhar e ver cada caso. Olha, é uma dica importante. Se você tem interesse, então procure a Masti Soluções Contábeis. E falando em dica interessante, agora chegou o momento da dica com a nossa amiga Juliana Bortolom. Confira aí. Hoje as dicas é sobre o consórcio de imóveis. O consórcio imobiliário também já está há muito tempo no mercado e ele tem a finalidade de estar ajudando as pessoas a adquirirem os seus bens. Seja ele um imóvel comercial, um imóvel residencial, uma casa na praia ou aquele sítio, que nós estamos numa região que tem muita coisa linda, né? Muitos imóveis maravilhosos. Só que as pessoas às vezes não sabem que podem estar adquirindo esse tipo de bem pelo consórcio. O consórcio ele te ajuda através de uma forma barata, sem juros e com parcelas muito mais acessíveis e principalmente te oferecendo vantagens no momento da compra, como por exemplo, poder de barganha, poder de escolha, porque você vai comprar o bem que você desejar. Se por acaso você fez um consórcio
há um ano atrás e contemplou, e naquela época você tinha a intenção de comprar um apartamento e hoje virou um terreno na praia, não tem problema. A decisão do que vai ser feito com esse crédito é sua. Você está adquirindo uma carta de crédito. Conferiu a dica da Juliana? Então fique ligado, aguarde um instante aí que nós vamos para um rápido intervalo. Mas na sequência tem mais Fábio explicando agora sobre declaração do imposto de renda. Chegou a hora de fazer a declaração. Então aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais Pode Morar. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que nós temos o apoio de Casa do Capitão, Gastronomia e Eventos. Você está assistindo o programa no domingo, não sabe onde almoçar, quer levar a família para almoçar num lugar especial? Vá lá na Subida do Mirante, ali do lado direito. É bem fácil de achar, um lugar muito especial, um lugar muito bacana que com certeza a sua família vai gostar. Se você não conhece ainda, deveria conhecer. E também o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Antes de você procurar o imóvel que você quer comprar, você precisa de financiamento? Converse com eles, tente fazer uma aprovação de crédito, eles vão te orientar da melhor forma possível. E também Mast Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Saiba mais em mastcontábil.com.br. Aliás, falar em Mast Contábil, estamos aqui mais uma vez com o diretor responsável pela empresa, Fábio Stoyanagel, que no primeiro bloco falou bastante coisa sobre essa contabilização da construção civil. E nesse segundo bloco, Fábio, eu queria que você falasse um pouco sobre imposto de renda. Aquele leão que nos anos 80, acho que criaram, que amedrontava as pessoas, ele continua ainda sendo feroz aí com os contribuintes? Continua. E agora de maneira tecnológica, né? Na época era manual, né? Se levava o disquete na receita, né? Mas agora não, agora é totalmente tecnológico, né? Os arquivos são transferidos via programa e com certificado digital, enfim, tem várias formas. Mas sim, o leão continua feroz, aí tem que tomar cuidado, a gente tem que ficar atento, né, às informações para não cair na malha fina e passar para ir para uma fiscalização ou para uma multa, assim. Mas o contador é o domador do leão nesse momento, né? Sim. Eu acho que o contribuinte deveria procurar sempre um contador para poder orientar o imposto de renda, porque existem vários detalhes que acabam fugindo do conhecimento do contribuinte. Tem alguns que se aventuram e fazem de maneira sozinha, né? E muitas vezes caem na malha lá porque deixou de informar alguma coisa que deveria informar. Sim. E o contador é a melhor maneira de você fazer uma declaração tranquila e com menos erro. Né? Eu queria que a gente falasse um pouco, já que a gente está falando do mercado imobiliário, desse momento em que se fala, por exemplo, de declaração de imposto de renda para quem está construindo, por exemplo. É um momento que a declaração também exige algumas preocupações, né? Cada vez mais fortalecer a importância de um profissional contábil para ajudar, mas quando a pessoa que está construindo precisa ficar atenta como fazer a declaração certa. Né? Perfeito. Quem está construindo, por exemplo, tem que colocar dentro do imposto de renda, tem que citar lá em bens e direito que existe uma obra em andamento, citar o alvará dessa obra em andamento, né? Fazer essa composição desses custos, né? que existem mensais, o gasto de uma obra, material, mão de obra, para mim evoluindo o valor da obra, para mim chegar no final do empreendimento que eu estou fazendo, eu ter o valor total do empreendimento. E é importante ter esse valor, porque quando eu vender o imóvel, esse custo que está declarado na minha declaração, em comparação ao meu valor de venda, esse lucro imobiliário eu pago imposto de renda. Então, assim, eu tenho que fazer de maneira correta, né? Eu tenho que ter documento idôneo dessas minhas despesas, não adianta ser recibinho, né, de folhinha de panificadora que não vai adiantar para mim fazer a composição do custo. Sim. Então, sim, é importante que essa pessoa que está construindo faça desde o princípio corretamente para poder evoluir o custo dela. Você tocou num assunto interessante, que é quem está vendendo também, existe uma preocupação ali com chamar lucro, né? Que a pessoa
comprou um imóvel, sei lá, 4 anos atrás por 210 mil e agora está vendendo por 350. Então, existe também uma tributação sobre isso. Não é uma coisa tão simples de... Existe tributação sobre a venda do imóvel, né? E existem umas isenções que são importantes saber, por exemplo, imóvel único, venda do imóvel para compra de outro imóvel no prazo residencial no prazo de 180 dias, né? Então existem umas saídas para não pagar o tributo de imposto de renda. Sim. Mas de maneira geral vai se pagar 15% sobre o lucro do imóvel. Por isso que é importante, em caso de reforma, por exemplo, eu lançar isso na minha declaração, porque vai aumentar o meu custo do meu imóvel e na hora de vender eu vou ter um lucro menor, vou oferir um lucro menor e vou pagar menos imposto. E para quem, ali a gente está falando em quem está vendendo, mas quem está comprou um imóvel na planta ou comprou um imóvel já pronto, né? Ele também precisa saber como fazer essa declaração e já inserir essas informações. Né? Perfeito. Se eu comprei financiado, se eu comprei à vista, então cada modelo de compra eu tenho uma maneira de lançar no meu imposto de renda. E é importante que eu lance de maneira correta, justamente que é a formação do meu custo para lá no futuro, quando eu vender, eu usar como base para tributação. Você falou que o imposto de renda, o leão da Receita Federal, está cada vez mais tecnológico. Essa tecnologia ajuda possivelmente a cruzar informações, né? E aí eu lembro da locação, né? A pessoa faz a locação do imóvel que ela tem para uma outra pessoa e ela declara um valor, dizendo, eu recebo tanto, porque de repente se declarar mais, paga mais imposto, mas então ela declara supostamente um valor menor. E o cara que está pagando, o locatário, ele também declara um valor. Em algum momento, talvez a Receita possa cruzar essas informações. Opa, tem alguma coisa errada aí nesses dados, né? Perfeito. A questão de locação é bem comum ter malha de locação. Às vezes porque o contribuinte esqueceu que tinha um imóvel alocado, realmente foi esquecimento. Porque o imóvel, quando é alocado, por exemplo, através de imobiliária, a imobiliária tem uma obrigação acessória para passar para a Receita Federal, que se chama de IMOB, onde ela informa quem é o locador, quem é o locatário, né, qual é o imóvel, qual é o valor que está sendo pago por mês, a taxa de administração, enfim. Sim. E isso está na Receita Federal já está lá. Quando você faz a transmissão da tua declaração e não tem essa informação, você já está na malha fina já no mês seguinte, já para poder... A parte boa é que hoje eu consigo fazer uma retificação, né? Então, eu caio na malha fina e a malha fina me dá a possibilidade de eu retificar a minha declaração. Sim. Logicamente que eu retifico, como eu vou entrar com mais receita, eu vou ter uma diferença de imposto a pagar, vou pagar essa diferença com juro e multa, porque vai estar atrasado, né? Mas eu não sou, penalizado com multa, né? Porque eu ainda regularizei no prazo que a Receita Federal me intimou. Entendi. Então não é tão simples assim, exige muita atenção se você está construindo, está reformando, se você está sendo o locatário ou locador do imóvel, é muito detalhe para não ter problema. Por exemplo, quem tem, é comum mexer hoje com ações, compra e venda de ações, também tem que detalhar bem. Criptomoedas, agora também eu tenho a obrigação de fazer a declaração, né? Então, tem que tomar esse cuidado, porque também ações também é a mesma coisa que imóvel. Eu pago imposto sobre o lucro da venda daquela ação. E também tem situações que, se eu vendi a ação com prejuízo, eu posso compensar esse prejuízo com o meu lucro futuro. Mas tem que estar na minha declaração. Não adianta não estar na declaração e ser informado, né? Para mim fazer essa compensação. E o Pix também deu uma certa bagunçada, o pessoal acha que... O Pix é o que é no momento, né? As transferências, 90% são via Pix, se não for mais. Né? TED, DOC, desapareceu. Esses dias a notícia era que num dia foram 201 milhões de transações pelo Pix. E o autônomo, né? Esse prestador de serviço autônomo, ele recebe Pix toda hora, né? Vamos dar um exemplo de um eletricista. Então, ele vai numa casa, troca uma lâmpada, vai na outra casa, instala um chuveiro e ele vai recebendo esses Pix. E recebe o Pix e fica por isso mesmo. E, na verdade, cada Pix recebido, eu teria que ter uma nota fiscal emitida para poder cobrir. Né? O Pix é o pagamento de um serviço que eu prestei, que eu teria que emitir um documento fiscal para poder oferecer para a tributação. Uma hora vai sair malha de Pix.
uma hora vai ser malha do Pix. E aí, a hora que sair a malha do Pix, vai ter muito contribuinte com dor de cabeça, que recebe esses valores e não oferece para tributação. É melhor procurar e eu... É melhor procurar um contador para poder ver qual é a melhor maneira que eu possa fazer. Por exemplo, eu posso abrir um MEI, em vez de estar como autônomo, né? Onde eu tenho uma tributação pequena, né? Pago só uma taxa mensal, né? E tenho todos os direitos previdenciários e tudo mais. Né? Exatamente. E aí consigo cobrir essa questão desses recebimentos. Eu queria também tratar de um assunto, Fábio, talvez as pessoas não sabem, né? O Fábio é contador, está diretamente ligado à construção civil, ele é contador de muitas incorporadoras e construtoras grandes da nossa cidade, e ele é presidente de uma entidade, a ACCA, Associação Catarinense de Construtores e Afins, que engloba pequenos construtores, médios construtores e os afins que agregam ali. E uma grande luta da entidade nesse momento está relacionada com as taxas cartorárias, né, que tiveram um aumento de 200%, é isso, Fábio? 200%. Foi um choque para o setor. Estamos aí se unindo com outras associações, criando força para poder colocar pressão em cima dos nossos deputados para poder reverter essa situação. Não é uma coisa muito simples, né? Porque a lei está aprovada, mas já estamos lutando para poder reverter esse percentual de aumento. Porque num momento aí que cada vez mais está se falando em reforma tributária para se facilitar e pensa que tem sempre a esperança de diminuir impostos, né? E de repente vem algo com 200%, é fora de uma realidade, né? Totalmente em contramão, né? Não foi discutido com o setor e onera mais uma vez o construtor, né? E por final quem paga a conta é o contribuinte, porque o imóvel vai ficar mais caro para ele, né? Sim, porque daí o construtor tem mais gastos e ele tem que repassar, que repassar. Então quem paga sempre isso é o contribuinte final, né? Mas estamos lutando, estamos se unindo com associações aqui de Joinville, de outros municípios também, para colocar pressão nos deputados para tentar reverter esse percentual de aumento. Muito bem. E já que a gente está recebendo aqui um especialista na contabilização da construção civil, vamos agora com a dica de um outro especialista, o corretor de imóveis. Confira aí a dica de um corretor aqui no Pode Morar. E aí, gostou da dica do especialista? Então, todo o programa a gente sempre vai trazer dicas importantes para você que acompanha o Pode Morar. Que nessa edição recebeu o meu amigo Fábio Stoyanagel. E Fábio, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua parceria de estar aqui falando dessa vez para um público, né, através do canal aberto TVBE, milhares de pessoas acompanhando a gente nesse domingo. Muito obrigado. Eu deixo espaço aí para você dar tuas considerações finais, de repente destacar alguma coisa importante que eu não tenha te perguntado, mas que você acha que é importante para quem está nos assistindo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder esclarecer e trocar ideias, né? Quero ficar à disposição para quem tem algum tipo de dúvida nesse momento, principalmente de imposto de renda, procurar a MAST para poder solucionar. Um detalhe, imposto de renda. Tem as pessoas, os contribuintes que têm a obrigação de fazer a declaração, né? Quem ganha acima de 30 mil
30 mil, quem tem patrimônio acima de 800, quem tem distribuição de lucro acima de 200, tem umas regras para poder ter a obrigação de declarar. Porém, todo mundo devia declarar, porque na hora do financiamento imobiliário, o banco pede a declaração de imposto de renda. E outro detalhe, Fábio, às vezes a pessoa faz a declaração e declara, não procura um profissional da contabilidade e declara no campo errado, e aí o banco não aceita. Não aceita, né? Então, acontece isso e muitos, eu não tenho obrigação de declarar e não vou declarar. E aí, mês que vem eu quero financiar um imóvel, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o banco vai pedir sim a declaração de imposto de renda. Sim. E ele não vai ter essa declaração para poder mostrar para o banco e vai ter dificuldade do financiamento. Então, acho que essa dica é importante para principalmente para quem tem a intenção de comprar um imóvel. Muito bem, obrigado, Fábio, mais uma vez, e obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Pode Morar. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Masti Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Saiba mais em masticontábil.com.br. Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Procure a solução e aprove um crédito e, quem sabe, adquira sua casa própria através de financiamento imobiliário. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para você almoçar neste domingo ou fazer um evento especial para você e para a sua família. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.